Você sabia que ao ficar diabético, seu risco de se tornar hipertenso aumenta quase 3%? E que isso vai aumentar muito o seu risco de ter um evento cardiovascular, quer seja um infarto, um acidente vascular encefálico e até mesmo a insuficiência cardíaca? Quer saber por quê? Então assista esse vídeo que eu vou mostrar 5 mecanismos de como isso pode acontecer. Olá, saudável! Meu nome é Sidney Cunha, sou clínico e cardiologista, formado há quase 24 anos e sou um amante da medicina do estilo de vida. E nesse canal, toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, vou publicar um vídeo sobre como você pode melhorar, manter ou recuperar a sua saúde. Vem comigo! Você sabia que a hipertensão arterial sistêmica acomete aproximadamente 25% dos brasileiros? E se pensarmos nos americanos, aproximadamente 45% dos americanos são hipertensos. Como lá a população tem mais excesso de peso, sobrepeso e obesidade, eles acabam sendo mais hipertensos. E se pensarmos na população diabética, o número de hipertensos pode chegar a 70%. Consequência disso, se você é diabético, é hipertenso, a chance de você morrer de um problema cardíaco é de 75%. Quanto maior o seu peso, maior o risco de você ter resistência insulínica e, com isso, o risco de você se tornar diabético, ser hipertenso e uma série de outras patologias que fazem muito mal para a sua saúde. Mas com mudanças do estilo de vida, em alguns casos selecionados, uso de algumas medicações, você pode combater a obesidade, o diabetes, a hipertensão e reduzir seu risco de problemas futuros na sua saúde. Se você acha que você fica diabético ou hipertenso da noite para o dia, não é assim que acontece. Muitos anos antes de você receber o diagnóstico que é diabético, muitas alterações já aconteceram no seu corpo e você não percebe. Então, antes de sentir alguma coisa, faça o seu check-up regularmente. Não venha esperar passar mal para procurar atendimento médico. Faça seu check-up regularmente, converse com seu médico se é necessário dosar a insulina, dosar a hemoglobina glicada, dosar a glicemia, seus níveis de colesterol, porque o que não é medido não pode ser avaliado e, consequentemente, não pode ser tratado de maneira adequada. É saudável. Para ter um coração e um corpo saudável, a prevenção é o melhor tratamento. Em especial quando pensamos nas doenças cardíacas, que são responsáveis por aproximadamente 30% das mortes aqui no Brasil. Genética não tem como a gente mudar, mas não se preocupe, a genética é responsável apenas por 10% do seu risco de ter uma doença. 90% está relacionado com os seus hábitos de vida. Hipertensão, diabetes, o hábito de fumar, ser sedentário, estar acima do peso, são situações, são condições que nós conseguimos mudar. Resistência à insulina e diabetes também são fatores de riscos importantíssimos para a nossa saúde cardiovascular. Em especial porque predispõe à hipertensão arterial sistêmica. Você já sabia disso? E se você é hipertenso, não trata de maneira adequada, além do risco de infarto, de um AVC, insuficiência renal, você também pode desenvolver ao longo dos anos, ao final da sua vida, um quadro que é muito dramático, que é a insuficiência cardíaca. Mas tem uma boa notícia para você. Se você tratar a resistência à insulina, a sua saúde vai melhorar de maneira significativa. A prova disso que esse tratamento funciona, pensa nos pacientes que são obesos, são diabéticos, hipertensos, que fazem aquela cirurgia bariátrica, por exemplo, desviando o trajeto pelo estômago. Nessas pessoas, a resistência insulínica diminui, ela vai perder peso, sua glicose vai controlar, sua pressão vai controlar, seu nível de colesterol, de glicerídeo, e eu tenho vários pacientes que deixam de tomar toda e qualquer medicação. Isso porque controlou o peso, baixou a resistência insulínica. Agora eu vou falar para vocês 5 mecanismos que a resistência insulínica, a hiperinsulinemia, a glicemia alta, que é a característica do paciente diabético tipo 2, pode levar à hipertensão e todas as suas consequências maléficas. Primeiro mecanismo, maior retenção de sal e água. O nosso corpo é cheio de hormônios e um hormônio especial é responsável por controlar a quantidade de sal e água no nosso corpo. Esse hormônio é a aldosterona. Aí ele vai desempenhar a sua ação lá nos nossos rins. Ele vai, quando o nível da aldosterona começa a subir, nosso corpo começa a reter mais sódio. E ao reter mais sódio, ele também vai reter mais água.
Você já percebeu quando você vai no churrasco, por exemplo, você acaba engordando, seu peso de um dia para o outro aumenta muito mais do que a quantidade de carne que você comeu? Isso acontece porque, como a carne é salgada, né, aquele sal é rico em sódio, esse sódio vai puxar água também. Você vai sentir mais sede e com isso seu peso acaba aumentando. Assim, a aldosterona, ao reter mais sódio e reter mais água, faz com que o nível do nosso volume sanguíneo aumente de maneira importante. E quando temos mais sangue circulando nas mesmas artérias, isso faz com que a pressão suba. Mas o que o excesso de insulina, diabetes tipo 2 tem a ver com isso? Ou seja, quanto mais insulina nós temos na nossa circulação, mais as nossas glândulas suprarrenais são estimuladas a produzir aldosterona. Com isso, cronicamente, você vai ter maior retenção de sódio, maior retenção de água, maior volume sanguíneo e, com isso, maior nível pressório. Segundo mecanismo, hipertrofia das nossas artérias. O que é isso? As nossas artérias elas vão ficar mais grossas. As nossas artérias elas são compostas por 3 camadas. A mais interna é o endotélio, a segunda camada é a camada muscular e a terceira camada é a adventícia. E a insulina, ela é um hormônio anabolizante, ou seja, ela faz algo crescer. Uma prova que a insulina realmente faz as coisas crescerem é aquele paciente diabético tipo 2 que passa a ser tratado com insulina e não faz uma dieta de maneira adequada. O que vai acontecer? Ele acaba ganhando mais peso, sua resistência à insulina aumenta, vai precisar de mais dose de insulina, vai ganhar mais peso, isso vira uma bola de neve. Então, se você tem resistência à insulina alta no sangue, o que vai acontecer? Suas células do endotélio elas vão começar a crescer também. E à medida que essas células elas vão crescendo, elas vão estreitando a passagem das artérias. Pensa no seguinte, imagina uma mangueira do jardim. À medida que você vai colocando lá o seu dedo na ponta da mangueira, você vai diminuindo o orifício que a água tem para passar e com isso você tem que fazer mais pressão para a água passar. Nas nossas artérias acontece algo semelhante. À medida que o endotélio vai crescendo, o vaso se estreita e o coração tem que fazer mais força para vencer esse obstáculo maior, que é o estreitamento lá das suas artérias. Terceiro mecanismo, as artérias não se dilatam, ou seja, as nossas artérias elas não são igual um tubo de PVC rígido, que não contrai ou que não dilata. Ela é formada por uma camada muscular, dependendo das substâncias que ela tem contato, ela vai contrair ou dilatar. E uma das substâncias responsáveis por essa dilatação é uma substância chamada óxido nítrico, que é produzida lá na camada mais interna das nossas artérias, que é o endotélio. Então, dependendo do nível de óxido nítrico circulante, a sua artéria vai dilatar ou vai contrair. Mas o que isso tem a ver com a insulina? A insulina demais vai provocar um estresse nessa camada mais interna da artéria e com isso ela não vai produzir mais óxido nítrico. E ao não produzir mais óxido nítrico numa quantidade suficiente, a artéria deixa de se relaxar. E ao deixar de relaxar, sua pressão acaba subindo. Substâncias tóxicas também, como do cigarro ou produtos inflamatórios produzidos pelo tecido adiposo nas pessoas que estão acima do peso, também baixam essa produção de óxido nítrico e com isso sua artéria não dilata e sua pressão não baixa igual uma pessoa normal. Quarto mecanismo, estreitamento dos vasos sanguíneos pela ação do sistema nervoso simpático. Sistema o quê? Sistema nervoso simpático. Ou seja, os nossos nervos eles estão intimamente conectados com milhares de células do nosso corpo, inclusive as artérias. É o sistema nervoso simpático que controla várias funções do nosso corpo. Por exemplo, a nossa frequência cardíaca, a força que o nosso coração vai contrair, se a gente vai ficar suado ou não, ou seja, são várias funções. Ou seja, são várias funções e entre elas, o sistema nervoso simpático tem o poder de contrair a artéria ou dilatar. O sistema nervoso simpático é o sistema que, diante de um pitbull assim na rua, nos faz a gente ou lutar com aquele pitbull ou correr. E tanto para correr como para lutar, a nossa pressão sanguínea aumenta. Para quê? Para levar mais nutrientes para o nosso corpo inteiro. Oxigênio, glicose, sais minerais. E, por exemplo, a nossa musculatura vai precisar para correr daquele pitbull. Só que acontece o quê? Mesmo que a gente não esteja numa emergência, numa situação
que tenha que lutar ou fugir, o excesso de insulina deixa esse sistema nervoso simpático ativado. Esse excesso de insulina deixa o nosso sistema nervoso simpático ativado de maneira contínua. O quinto mecanismo são alterações ruins que acontecem com os nossos lipídios. Sabe o que é lipídio? Lipídio, de uma forma simplificada, são as gorduras que estão no nosso corpo. É o triglicerídeo, é o colesterol. O triglicerídeo, por exemplo, é a forma que o nosso corpo armazena energia para gastar no futuro. Então, quando a gente come demais, aquela gordurinha que se acumula na barriga e outras partes do corpo, é formado basicamente de triglicerídeo. Habitualmente, nós dosamos os níveis no sangue de triglicerídeo, colesterol total, colesterol LDL e colesterol HDL. Muitos estudiosos têm focado a sua atenção principalmente nos níveis de LDL colesterol e no HDL colesterol. Tanto é que, para facilitar a compreensão da principal função de cada um chama o HDL de colesterol bom, então, para decorar, hoje Deus livrou, e chama o LDL de colesterol ruim, que logo Deus levará. Mas vários estudos têm sugerido que pensar isoladamente no LDL como um todo não seja a melhor estratégia para nos preocuparmos com risco cardíaco, risco de hipertensão. Mas vários estudos têm sugerido que talvez o LDL isoladamente não seja tão ruim assim como nós imaginávamos até agora. Isso porque o LDL ele tem vários tamanhos, tem várias densidades. Então, existem, por exemplo, o LDL grande e pouco denso. Imagina uma bola de vôlei. E existe o colesterol LDL pequeno e denso. Imagina uma bola de sinuca. Agora, segura essas duas bolas, solta no dedão, nos dedões dos seus pés. Qual que você acha que vai fazer mais mal? Qual que você acha que vai machucar? Uma bola de vôlei caindo no seu pé ou uma bola de sinuca caindo no dedão do seu pé? Isso mesmo. A bolinha de sinuca, apesar de ser pequena, como ela é densa, ela é pesada, ela vai machucar mais seu pé do que uma bolinha de vôlei. Isso é o equivalente ao LDL pequeno e denso da nossa corrente sanguínea. Por ela ser pequena, ela vai atravessar mais facilmente a membrana lá do endotélio e vai chegar à camada muscular. E dependendo das situações locais, das substâncias inflamatórias, mediadores que você tem na corrente sanguínea, é esse LDL pequeno e denso que vai sofrer reações químicas que vai dar origem às placas de aterosclerose, ou seja, as populares placas de gordura nas suas artérias e vão obstruí-las. E ao causar essas obstruções nas suas artérias, o que vai acontecer? A artéria fica estreita novamente e o coração tem que fazer mais força para que o sangue passe por aquela obstrução, deixando você hipertenso. Eu creio que agora você vai estar pensando e curioso em saber qual colesterol LDL você tem na sua corrente sanguínea. É o mais parecido com a bola de vôlei, ou seria o mais parecido com a bola de sinuca. Na nossa avaliação de rotina, isso não é fácil da gente medir. Né? Os laboratórios, rotineiramente, não conseguem fazer essa distinção. Tá? Mais em nível universitário, mais nível de pesquisa, que isso pode ser feito. Mas existe uma metodologia que pode nos dizer com grande probabilidade de acerto qual nível de colesterol LDL nós vamos ter. Como a gente faz isso? A gente faz uma divisão, pega seu nível de triglicerídeo, divide pelo seu nível de HDL. Se ao dividir o nível de triglicerídeo pelo HDL, esse resultado resultar menor que 2, muito provavelmente seu LDL é o grande e pouco denso. É a bola de vôlei que não é tão ruim assim. Mas, por acaso, seu triglicerídeo dividido pelo HDL passar de 2, quanto maior esse valor, maior a possibilidade de você ter o colesterol LDL parecido com a bolinha lá de sinuca, que é o pequeno e denso, e maior será o seu risco de aterosclerose. Então, por exemplo, se você tem um triglicerídeo de 210 e seu HDL está em, por exemplo, 30, qual vai ser o resultado? 7. Ou seja, você é um paciente de alto risco para aterosclerose, formação de placa nas artérias aí no futuro. Tá, mas o que a insulina tem a ver com isso? Quanto maior o seu nível de insulina, mais seu fígado vai produzir as bolinhas de sinuca, que é o LDL pequeno e denso. E as pesquisas já nos mostram, quanto mais LDL pequeno e denso, maior o nosso risco de ter problema cardíaco, de ter um AVC, insuficiência cardíaca. Vamos se cuidar. Todos esses 5 mecanismos que eu falei para vocês podem contribuir para o surgimento da hipertensão. Algumas pessoas vão ter maior predomínio de um mecanismo. Importante frisar
que as pessoas que estão aí com resistência insulínica, a insulina elevada, ou são diabéticos tipo 2, muito provavelmente elas vão ter esses 5 mecanismos atuando em conjunto, ou seja, nada está separado do nosso corpo. Então, já que a resistência à insulina, a insulina alta, pode ter todas essas consequências que eu acabei de falar para vocês, vamos cuidar de baixar essa resistência à insulina. Como? Boa alimentação, com pouco carboidrato de fácil digestão, vamos fazer atividade física, vamos cuidar do nosso sono, vamos cuidar das nossas emoções, tá? Não vamos estar procurando estresse à toa. Gostou desse vídeo? Então, curte aqui, compartilha. Quem sabe pessoas, amigas suas, conhecidas, familiares, possam se beneficiar dessas informações, né? Vamos espalhar a boa palavra por aí. E não se esqueça, semanalmente, toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, vou postar um vídeo novo aqui, dando dicas de saúde para você. Tchau e até a próxima segunda-feira com mais um vídeo falando sobre saúde.